Nesse vídeo eu quero falar com você sobre como explorar os 5 sentidos do ser humano dentro do atendimento ao nosso cliente e como tornar essa experiência dele muito mais completa. Então, se você tiver interesse sobre esse tema, eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e a vir comigo. Nós fomos formados por Deus como seres extremamente sensoriais. Nós temos 5 sentidos super aguçados, que é a visão, é a audição, é o olfato, é o paladar e é o nosso tato. E é muito interessante, né, como eu tenho visto que grandes marcas, grandes lojas ao redor do mundo que exploram esses 5 sentidos acabam tendo assim um resultado muito maior na sua venda e no seu faturamento e promovem uma experiência muito melhor aos seus clientes de forma geral, né, deixando uma satisfação muito maior, né, em toda essa experiência que ele tem ao fazer uma compra, ao adquirir um produto e tudo mais. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Por quê? Eu geralmente faço projetos de loja de forma geral. E é muito interessante, né, que tem algumas lojas que eu visito, que eu entro e que dá um desespero, assim, que eu entro e tenho vontade de sair correndo. Por causa de uma série de fatores que às vezes não estão combinados, né, de forma a agradar os 5 sentidos do ser humano. Às vezes é uma iluminação que não está adequada, às vezes é a própria música do ambiente que é muito agitada e te faz querer sair correndo. E por isso que é muito importante a gente se atentar nos mínimos detalhes para promover essa experiência bacana para os nossos clientes. E eu quero falar com você hoje sobre isso dentro da área de marcenaria ou dentro da área de design e arquitetura, na forma como você vai atender o cliente e como você pode intencionalmente explorar esses 5 sentidos e de forma natural e espontânea para que o seu cliente se sinta mais acolhido e que isso faça, né, com que movimente o sistema límbico do cérebro das pessoas, que é aquele sistema mais emocional, e que isso traga grandes resultados em fechamento de negócio. Vamos lá? Bom, então primeiro eu vou falar sobre a visão, né? Então a nossa visão, ela é extremamente apurada. A gente consegue sempre estar analisando todos os detalhes que estão à nossa volta. E é importante que a gente cuide muito dessa questão ao atender o nosso cliente, desde a forma que a gente se veste. Então tenha muito cuidado no atendimento, seja numa primeira visita, seja durante uma montagem, seja na hora de mostrar um projeto, que você esteja bem vestido. E quando eu falo bem vestido, não significa usar roupas caras ou roupas de marcas, mas roupa limpa, né, bem passadinho, uniformizado, bonitinho, sem estar com aquela roupa toda furada, né, com o sapato limpinho, com o cabelo bem arrumado, com a barba arrumada, né, você que é homem. Você que é mulher também, né, com uma forma boa de se portar e de se vestir, de forma que a pessoa olhe para você, né, e que aquela primeira impressão que fica seja uma impressão boa. Quando a gente está, né, atendendo o nosso cliente ali, é importante que a gente faça uma boa apresentação do nosso projeto. Então, quando a gente usa recursos visuais, como por exemplo a apresentação de um projeto 3D, é claro que eu sou super suspeita em falar sobre isso, porque eu tenho os cursos de Promob, eu ensino você a fazer esses projetos, mas isso faz sim toda a diferença, né? A forma de você mostrar o projeto, a forma de você fazer o projeto, às vezes até mesmo usar, por exemplo, um óculos como esse de realidade virtual aumentada, em que a pessoa vai poder se sentir dentro daquele ambiente em que foi projetada. Isso tudo gera uma experiência de visão muito maior, muito mais forte, mais adequada. Então, quanto mais você explorar essas questões, né, melhor vai ser para você num fechamento de negócio. Quando se fala de audição, tem muita coisa que importa nessa questão. Vou sempre falar primeiro assim da nossa forma de tratar o cliente, né, da nossa forma de agir, porque isso depende totalmente da gente, né? Então cuide com a forma como você se comunica com o seu cliente, com a forma como você fala, procure falar tudo direitinho, falar corretamente, né? Independente da região onde você mora. Por exemplo, eu moro aqui em Minas Gerais, as pessoas comem muito as palavras, tendem a falar muita coisa errada,
Mas tente se policiar, né? Porque é tão gostoso você ouvir uma pessoa falando corretamente perto de você. E eu não tô falando em usar palavras difíceis. Tô falando de saber se comunicar, expressar com as palavras, ter paciência para explicar para o seu cliente os detalhes daquilo que você está oferecendo. E quando se fala da audição, né, também na hora dele estar ouvindo todas essas questões, se você atende o seu cliente no seu estabelecimento, seja uma marcenaria, no seu escritório, no seu showroom, né, em algo que você traz ele até você, cuide com a música ambiente, porque isso faz toda a diferença. Então cuide para você não colocar músicas muito específicas, né? Sei lá, um rock muito pesado, uma música sertaneja. Não pegue músicas muito lentas e muito calmas que promovem relaxamento. Procure aqueles hits assim que estão tocando, né, as últimas paradas da rádio. Coloque músicas internacionais em inglês ali. Não deixe o volume muito alto, né? Deixe um som agradável. E por que eu tô falando assim, nem usar música muito lenta e nem música muito agitada? Porque as músicas muito agitadas fazem com que a pessoa não consiga ficar naquele lugar, tenha vontade de sair, se sinta incomodada. E as músicas muito lentas e que promovem aquele relaxamento, muitas vezes vão fazer com que a pessoa fique tão relaxada que ela não tome a iniciativa de fechar um contrato na hora ali com você. Então é um detalhezinho que parece tão bobo, mas que se você experimentar, né, e colocar dentro do seu estabelecimento, você vai ver que legal a forma como isso funciona. Bom, outra questão que a gente tem, né, nos nossos 5 sentidos é o olfato. Então, se você, né, tá atendendo ali o seu cliente, é importante que você esteja cheiroso ou cheirosa. E quando eu falo cheiroso ou cheirosa, é usar um desodorante, né? Não estar mal cheiroso. Mas toma muito cuidado com os perfumes também que você usa, porque eles podem ser muito fortes e a pessoa pode não gostar. Você pode afastar muitas vezes o seu cliente por estar usando um perfume muito forte, porque às vezes aquele perfume que é ultra cheiroso para você não é bom, né, no olfato de outra pessoa. Eu sou uma pessoa bem chata em relação a isso, então eu não gosto de perfumes muito fortes ou muito doces, né? Eu tenho um olfato bastante apurado. Eu consigo sentir o cheiro assim das coisas de longe, né? Então cuida também dentro da sua marcenaria ou do seu showroom que o banheiro esteja bem limpinho, que tenha um odor bacana, né? Quando você atende no seu lugar, no seu estabelecimento, tenha às vezes um cheirinho do seu lugar. Por exemplo, desses aromatizadores de ambiente, né? Então a gente tem esses aromatizadores que muitas marcenarias inclusive fazem de brinde para os seus clientes no momento de fechamento de negócio ou na entrega, né, dos móveis ali prontos, acabam entregando como um presente para o cliente. Então trazendo uma identidade do cheiro. Também cuida na hora da escolha desse cheiro para que seja um aroma mais neutro. Por exemplo, um capim-limão, que é algo que muita gente gosta. Também para não causar às vezes irritação e alergia na pessoa, né? Quando se fala do nosso sentido do tato, esse é muito importante, porque o ser humano, brasileiro principalmente a gente fala, né, que ele vê com as mãos. Então, leve para o seu cliente amostras de tudo que você usou dentro do seu projeto. Quando eu falo assim, levar a amostra, né, o maior número possível de amostras, por exemplo, eu não estou falando para você levar todas as pastas de todas as marcas de MDF para mostrar para o cliente, porque isso às vezes pode causar confusão. Mas de você levar, né, as amostrinhas daquilo que você está usando. Por quê? Né? Geralmente o MDF tem textura. Então você pega aqui um tecido, ele vai ter textura de tecido. Você pega um padrão de madeira, ele vai ter os veios da madeira, né? Então tudo isso é legal na hora de mostrar. Se você está usando outros elementos, como por exemplo um perfil de alumínio, um vidro colorido, ou algum tipo de fita de borda, algum ripado diferente, leva essas amostras para que a pessoa possa ter essa experiência. Caso você já tenha um showroom, isso já vai estar mais simples, né? Porque já vai estar instalado ali no lugar e a pessoa vai conseguir visualizar de uma melhor forma. Quando se fala do nosso atendimento em questão ao tato, um bom aperto de mão é fundamental. Toma cuidado para você não dar aquele aperto de mão muito apertado, que quase quebra os ossos da mão da outra pessoa, e também de não dar um aperto de mão molenga.
Gente, eu sempre visitei clientes ao redor do Brasil todo e se tinha uma coisa que eu detestava era quando alguém apertava a minha mão de forma frouxa. Porque isso dava a impressão, né, que a pessoa também era frouxa daquele jeito. Então muitos homens às vezes iam apertar a minha mão, em vez de dar aquele aperto e pegar na minha mão direita, pegavam só assim, sabe, de qualquer jeito assim, aquela coisa meio mole. Então isso parecia assim que não demonstrava confiança na pessoa. Então na hora de atender o seu cliente, eu sei que a gente tá num período que as pessoas não estão pegando muito na mão, mas você sabe que brasileiro pega, né? Dá um bom aperto de mão, porque isso gera confiança e cria esse vínculo com o nosso cliente. E por último, a gente tem a questão do paladar. Nossa, Anne, como é que eu vou explorar o paladar com o meu cliente? Eu não tenho um showroom, eu não atendo meus clientes dentro da minha empresa, eu encontro eles em outros lugares, né, para poder apresentar o projeto e fechar o negócio. Como que eu faço? Você pode, por exemplo, levar para ele, né, um kitzinho com chocolatinho. A Cacau Show é ótima nisso, tem alguns kitzinhos bem baratinhos. Eu não tô aqui fazendo propaganda não para Cacau Show, mas tô dando um exemplo, né? Às vezes você leva um chocolatinho ali e entrega para a pessoa. Se você atende dentro do seu lugar, por que não fazer um bom café? Oferecer uma balinha também, né? Então tudo isso são agrados e que a gente vai estar mexendo com esse sistema límbico do nosso cérebro, com essa parte emotiva. A pessoa vai se sentir acolhida, abraçada, e isso vai tornar, né, esse fechamento do nosso negócio uma coisa muito mais natural, mais leve e mais certeira. Bom, é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Explore os 5 sentidos ao atender o seu cliente, né? Faça de forma intencional, pense em todos esses detalhezinhos e depois você me conta o resultado de tudo isso. Se você já faz isso mesmo sem pensar a respeito disso, comenta aí no vídeo que eu quero saber. E não deixa de curtir e também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. É isso aí, obrigada por assistir até aqui e até o próximo Marcenaria Fora da Caixa então. Tchau, tchau!